Muito bom dia pra você nessa quarta-feira, sua linda. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje, o que será que esses famosos têm em comum, hein? Coloca na tela. Romário, ex-jogador de futebol. Rui Rossello, ex-menudo. Thiago, cantor sertanejo. Roberto Carlos, ex-jogador de futebol. Dado Dolabella, ator. Mataram a charada em casa? Bom, tá curioso pra saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Os famosos presos por deixar de pagar pensão alimentícia. Recentemente, o cantor latino e o ator Dado Dolabella tiveram prisão decretada por deixarem de pagar a pensão. O nome do devedor também pode ir para o SPC e Serasa. Tudo sobre o crime cometido por quem não paga a pensão alimentícia, você acompanha hoje. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e com participação já, viu? Beijão pra Valquíria de Petrolândia, Pernambuco. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema do dia, pode nos mandar. Vamos responder sim, ao vivo aqui pra você aí de casa, de qualquer lugar do Brasil. Coloca o WhatsApp na tela, 19971024854. Pode mandar a sua dúvida sobre pensão alimentícia, viu? O advogado estará aqui respondendo todas as questões, todas as dúvidas que você tiver aí de casa. Na sequência tem as principais notícias do dia, não sai daí por nada desse mundo. De volta ao vivo, daqui a pouco tem as principais notícias do dia, previsão do tempo para saber como anda o clima aí na sua cidade. E o tema principal, né? O que será que esses famosos aqui, eles têm em comum, hein? O ex-jogador Romário, Rui Rossello, ex-menudo, o Thiago, cantor sertanejo, Roberto Carlos, ex-jogador de futebol, latino, cantor latino, e também Dado Dolabella. Inclusive, Dado é o caso mais recente aí, né? Esses famosos deixaram de pagar a pensão, aos filhos e foram presos, né, gente? Infelizmente, isso aconteceu. Inclusive, nós temos um trechinho do caso mais recente do Dado. Ele deu um depoimento quando foi preso e vamos ver. Que esperar de uma justiça que concede uma liminar para liberar 27 mil animais, 27 mil bezerros vivos, morrendo de medo, trancafiados dentro de um lugar cheio de fezes, para a Turquia, onde vão ser mortos. A gente vive numa sociedade onde, infelizmente, ainda o verdadeiro inocente é considerado um criminoso, é considerado um culpado por ter nascido animal. A justiça prende os bandidos que estão em Brasília e logo solta. Eu que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. Dado um caso aí de animal, lógico, tem sua importância também, mas não tem nada a ver, né? Cada um com a sua responsabilidade. E pai tem sim o dever e a obrigação de pagar a pensão. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Um advogado estará ao vivo para tirar todas as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. Você pode mandar, claro, a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Pode colocar na tela para quem quiser anotar. 19971024854. Tem alguma dúvida sobre pensão? Pode nos mandar. Vamos responder aqui ao vivo no RF com você. Vamos então para a previsão do tempo. Pode colocar na tela.
Limeira, previsão de chuva, mais um dia chuvoso por aqui, né? Mínima de 20, máxima de 31 graus. Sorocaba, sol entre nuvens, mínima de 20, máxima de 32 graus. E em Valinhos, interior de São Paulo também, mínima de 19, máxima de 30 graus. E começamos falando da prisão do traficante mais procurado do Brasil e Paraguai. Preso enquanto fazia uma tatuagem, esse criminoso, mais conhecido como Galã, foi preso no Rio de Janeiro e é apontado como fornecedor de armas e drogas, além de acusado pela morte de outro traficante. Elton Leonel Rumiche da Silva, de 34 anos, mais conhecido como Galã, era o narcotraficante mais procurado pela polícia no Brasil e no Paraguai, apontado como o número 1 da maior facção do crime organizado de São Paulo. Ele estava portando um documento falso, ele apresentou esse documento para a nossa equipe, mas nós já sabíamos quem ele era. Segundo a polícia, Galã foi responsável pela execução do traficante paraguaio Jorge Rafá Toumani em junho do ano passado, para tentar expandir o controle do tráfico na fronteira. A gente tira de circulação o indivíduo que tem importante papel na fronteira no tráfico de armas, de munições e de drogas. Então a gente acredita que essas facções vão demorar um tempo ainda até voltarem a fazer esse fluxo de materiais ilícitos. Considerado o maior fornecedor de drogas do Paraguai para o Brasil, o traficante também foi autuado por lavagem de dinheiro. E o comércio de ouro obtido de maneira clandestina rendeu pelo menos 30 milhões de reais aos participantes de um esquema alvo da Operação Elemento 79, deflagrada aí pela Polícia Federal e também pela Receita Federal em Manaus. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, os policiais fizeram buscas numa empresa que fabrica e vende joias e no apartamento de um empresário. Em Manaus, os agentes apreenderam documentos e computadores numa empresa e num escritório de contabilidade. Também foram cumpridos mandados em Roraima, Rondônia e São Paulo. 5 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Federal, o grupo montou um esquema complexo para sonegar impostos e driblar a Receita Federal. As investigações começaram 2 anos atrás. Foi uma remessa de ouro uma empresa de Minas Gerais para o Amazonas. E, para nossa surpresa, quando foi submetida à perícia criminal, a gente percebeu que não se tratava de ouro, mas de uma prata banhada de ouro ali para simular a movimentação de ouro. As investigações apontam ainda que os criminosos simularam o beneficiamento do ouro em empresas do Polo Industrial de Manaus, para conseguir benefícios fiscais concedidos pela Superintendência da Zona Franca. Em 4 anos, a quadrilha vendeu mais de 20 milhões de reais em ouro ilegal. E um ônibus foi incendiado na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. 10 pessoas entraram no veículo, retiraram os passageiros, atearam fogo e fugiram. A estrada ficou bloqueada por mais de 1 hora. O ônibus já está em chamas quando uma pessoa desesperada sai de dentro do veículo pelo vidro da porta de trás. Ela é arrastada por colegas. A vítima foi trazida para este pronto-socorro com 70% do corpo queimados. A polícia investiga se era um passageiro ou um dos criminosos que atearam fogo no ônibus. Chegando pelo local que o pessoal já tinha se evadido, só estava o passageiro, só estava o motorista e o cobrador. Eles diz que não tem condições de reconhecer nenhum deles. Segundo motoristas e cobradores, os veículos foram atacados por cerca de 20 pessoas armadas com pedras e pedaços de madeira. Elas invadiram os ônibus quando os veículos pararam neste ponto, que fica na beira da rodovia Raposo Tavares, que liga São Paulo ao interior do estado. Nesta outra imagem, gravada de cima de um prédio, o homem que filma chama a atenção para os motoristas, que desesperados voltam na contramão. Tacaram fogo no ônibus, olha. Carros voltando pela contramão. Por causa do ataque, a pista ficou totalmente bloqueada por quase 1 hora. Foram 3 quilômetros de congestionamento. Este outro vídeo mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tudo aconteceu em frente a um shopping. Os vândalos atacaram também este outro ônibus, que teve o para-brisas quebrado, mas o motorista conseguiu arrancar e os criminosos desistiram de atear fogo.
Segundo os funcionários da empresa, os suspeitos levaram dinheiro e o celular de um dos motoristas. A polícia tentou encontrar os criminosos. Estava fazendo o patrulhamento pelo local, pelas proximidades, mas logo que chegou aqui, eles já tinham se evadido na comunidade, logo ao lado aqui. E um homem foi preso em flagrante vendendo diplomas falsos dentro de um shopping em Brasília. Ele cobrava 500 por certificado, que ia de ensino médio a superior. O homem de camiseta e bermuda passeia pelo shopping como um cliente qualquer. Ele se aproxima da mesa, cumprimenta uma mulher e senta. O homem é abordado por policiais militares. Não há reação. Veja que a mulher se levanta. Parece surpresa. O casal, então, é levado pelos PMs para um canto. Eles desaparecem das imagens. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e que tinha um rapaz que estava vendendo diplomas falsos, diplomas aí de nível médio fundamental, e que ele estaria comercializando esses diplomas no shopping. O suspeito teria confessado o crime, por isso os policiais foram à casa dele em Águas Lindas. Lá encontraram outros certificados falsos já impressos, arquivos em computadores e vários carimbos de instituições de ensino. O suspeito não tem passagens pela polícia. Ele foi levado para a delegacia do centro de Taguatinga, já que a abordagem foi feita num shopping da cidade. A mulher que foi flagrada com o homem na filmagem foi liberada por falta de provas. E um operário foi soterrado durante uma escavação em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A obra não tinha alvará para ser realizada e o homem morreu. Às margens da avenida, uma das mais movimentadas de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, bombeiros e equipes do SAMU se revezavam na tentativa de salvar o operário. Foram mais de 40 minutos de técnicas de reanimação. Mas o homem de 38 anos teve uma parada cardíaca e morreu no local. Eles cavavam um barranco no leito do rio para colocar um tubulão, quando a terra cedeu. O trabalhador ficou totalmente soterrado. A obra estava em fase inicial, na fundação, e era para a construção de uma passarela sobre o rio. Mas o serviço estaria sendo feito sem o alvará da prefeitura. E agora está embargado pela Defesa Civil. Primeiro, para poder ser avaliado pela perícia, a responsabilidade jurídica, por que aconteceu o desmoronamento, né? E eles apresentar um plano de projeto executivo. Na hora que eles apresentar o plano executivo junto à prefeitura, a obra será reaberta ou não. O setor com maior número de acidentes de trabalho é o de serviços, seguido pela construção civil, com 46 mil casos. Daqui a pouco, mais notícias aqui no RF com você. Atenção, no Rio de Janeiro, disse que a operação serve como um laboratório para todo o Brasil. Segundo autoridades, o objetivo da intervenção é recuperar a credibilidade da segurança pública. O interventor federal, general Braga Neto, disse que o Exército não vem para substituir as polícias e que não há plano de ocupação permanente nas comunidades. Eu gostaria que ficasse claro para a população é que o sistema de segurança do Rio, ele passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto, tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte, mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. O chefe do gabinete de intervenção, o general Mauro Sinotti, disse que a segurança do Estado tem muito a aprender com os militares. Nós precisamos que os órgãos de segurança pública entendam essa intervenção como uma janela de oportunidade para trabalhar justamente os gargalos que eles têm dificuldade de superar. Em Brasília, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, avaliou a intervenção no Rio. Na opinião dele, há sempre risco da população ser atingida em confrontos. Esse risco sempre existe. Cada militar sabe exatamente como deve se portar em situações eventuais para evitar exatamente atingir a população. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anuncia hoje a equipe que comanda a nova pasta. A primeira decisão de Jungmann foi trocar o comando da Polícia Federal. Foi a primeira decisão do novo ministro. Ele trocou Fernando Segovia pelo atual secretário nacional de Justiça, Rogério Galoro. Segovia ficou pouco mais de 3 meses no comando da Polícia Federal.
O desgaste da imagem veio depois de falar numa entrevista que não existiam indícios de corrupção envolvendo o presidente Temer no inquérito ainda não concluído. A fala foi interpretada como interferência do diretor nas ações da Polícia Federal. Com a posse de Raul Jungmann no novo ministério, a pasta da Defesa será comandada pela primeira vez por um militar, o general Joaquim Silva e Luna. Jungmann defendeu a revisão da distribuição de verbas entre os governos, a criação de um sistema unificado de segurança pública e prometeu respeito aos direitos humanos. Combater duramente, enfatizo, duramente, o crime organizado, mas sem jamais desconsiderar a lei e os direitos humanos. Michel Temer prometeu que não haverá interferência do novo ministério nas atribuições dos governadores. O presidente Temer não gostou nem um pouco da pergunta sobre o risco de interferência na Lava Jato. Não volte nesse assunto, porque isso daí vem sendo tranquilamente levado adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. Aliás, vamos registrar um fato. Segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais, se podemos dizer assim, evidenciada, tráfico de drogas, a bandidagem geral e, evidentemente, a corrupção. Bom, e a chuva voltou a castigar o estado do Rio de Janeiro. Sirenes foram acionadas para anunciar o risco de desmoronamento em comunidades. Até um cemitério foi parcialmente destruído. Em Vassouras, no sul fluminense, a água invadiu casas e lojas. Olha o rodo. É aqui que é alto, hein? Olha. Carros estacionados ficaram embaixo d'água. Um muro e um carro foram quase totalmente encobertos. Choveu muito na Baixada Fluminense. O temporal alagou este cemitério em Duque de Caxias e destruiu túmulos. A vergonha que é o cemitério aqui, ó, do Tanque do Anildo, em Duque de Caxias. Alguns mausoléus ficaram expostos. A Defesa Civil interditou cerca de 30 metros do muro do cemitério, que ameaçam cair. Dá um prazo para eles iniciar a obra de 24 horas para ir retirar essa parte, a alçada e tomar as providências cabíveis ali que tem que ser tomada. Houve pancadas de chuva forte em vários bairros do Rio de Janeiro, principalmente no centro e nas zonas norte e oeste. Um morador registrou esta estrada inundada pela água suja e barrenta. Por volta das 7 da noite, a cidade entrou em estágio de atenção. Sirenes foram acionadas por causa do risco de desmoronamentos em favelas. Na Zona Sul, o trânsito deu um nó. Várias lojas tiveram que fechar as portas porque a água invadiu os estabelecimentos. A estação de metrô do Catete também ficou desse jeito. Os passageiros que desembarcavam ficavam ilhados sem poder seguir para casa. Atravessar a rua não vai ser fácil. Daqui a pouco mais notícias. Mais de 60 pacientes que fazem hemodiálise em um hospital de Santo André, no estado de São Paulo, foram contaminados com alumínio. De acordo com a instituição, o problema aconteceu nos filtros que purificam a água usada nas máquinas de hemodiálise. Durante 20 anos de hemodiálise, a família de Dona Hilda nunca havia ouvido tantas queixas da aposentada. Que ela estava sentindo dificuldade para enxergar, que estava ficando turva, que ela sentia que estava escutando menos, sentia mais dores nas pernas. Os sintomas surgiram no fim do ano passado. Há menos de 2 meses, a família descobriu o excesso de alumínio no sangue de Dona Hilda, que ainda se recupera do problema. Ela não era a única paciente do setor a ter sintomas anormais à rotina de hemodiálise. Todos chegavam reclamando que não estava bem, que estava com dor, canseira. Depois de exames, o hospital constatou que 64 pessoas foram contaminadas. Os testes laboratoriais apontaram entre 72 e 100 microgramas por litro de sangue, enquanto a média permitida é de 15 microgramas. A partir de uma concentração sanguínea de 50 a 100 microgramas, já começa a perder cálcio nos ossos. Então, isso é mais propenso a chamada osteoporose. A partir de 100 microgramas por litro, então tem alguma perda de memória, chamada neuropatia por alumínio,
demência. De acordo com o hospital, foi instaurada uma sindicância interna para apurar o caso. O problema teria sido causado por falhas nos filtros da água que é utilizada nas máquinas de hemodiálise. A falha técnica já foi solucionada, segundo o hospital. Sobre a análise da água, a instituição informou que o controle é feito periodicamente, conforme regulamentação da vigilância sanitária, e que os pacientes contaminados já estão sob cuidados médicos. Mas seu João acredita que a esposa foi vítima da demora do hospital em identificar o problema. Depois das últimas sessões de hemodiálise, entre dezembro e janeiro, ele só viu piora no estado de saúde de Dona Maria. Você vê que não se sentia bem. Pegava o carro, às vezes você entrava dentro do carro, dava uma volta, aí já começava a vomitar, começava a faltar ar. Ela foi levada em estado grave para um outro hospital, onde foi internada na UTI. Dona Maria morreu no início do mês. Bom, e a Secretaria da Receita Federal liberou por meio de sua página na internet o programa Gerador do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O contribuinte pode baixar o programa para fazer a declaração, mas só poderá enviá-la ao fisco a partir do dia 1º de março. O contribuinte pode enviar a declaração já a partir da próxima quinta-feira, que é quando começa a temporada do Imposto de Renda 2018. O prazo se estende até o dia 30 de abril. Quem que deve declarar o imposto? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do Imposto de Renda do ano passado. A Receita Federal informou que neste ano solicitará mais informações sobre os bens dos contribuintes, como, por exemplo, o endereço dos imóveis declarados, a matrícula, IPTU e data de aquisição. Já no caso de veículos, o fisco pedirá o número do Renavan, mas ainda não será obrigatório prestar essas informações. A obrigatoriedade acontecerá somente a partir do ano que vem, que é o Imposto de Renda 2019. Outra novidade é que na atualização automática do programa, também será possível que o contribuinte preencha o documento de arrecadação para quem tem imposto a pagar, com os valores atualizados de juros, caso opte por pagar em mais de uma parcela. Também será possível retificar declarações enviadas por meio de tablets e smartphones. Para isso, é necessário que a declaração original tenha sido enviada do mesmo aparelho. Essas então foram as principais notícias desta quarta-feira. Vamos agora para algumas participações, as primeiras participações aqui do RF com você. Pode colocar na tela esse momento que eu tanto amo, né? Patrícia esperando aí o RF com você, entrevista do dia de Esperança Paraíba. Super beijo para você, Patrícia. Tamara e Érica de Águas Belas, Pernambuco, suas lindas, beijão. Moisés Pinho de Grão-Mogol, Minas Gerais. Beijo pra você, Moisés. Valquíria fez até uma montagem aí, hein? De Petrolândia, Pernambuco. Super beijo pra você, Valquíria. Maria Francisca de Piriá, Pará. Beijão também. E daqui a pouco, gente, a gente tem o quê? O assunto do dia, né? Todo mundo esperando, as perguntas já estão chegando aqui. O que será que esses famosos têm em comum, hein? Algo eles têm. O Romário, ex-jogador, o Roy Rossello, ex-menudo, Tiago, cantor sertanejo, Roberto Carlos, ex-jogador de futebol também, o cantor latino e o ator Dado Dolabella. Mataram a charada? O que eles têm em comum, hein? Não pagaram pensão alimentícia. Pois bem, esse é o assunto do dia. Portanto, não saia daí por nada desse mundo, hein? De volta aí ao vivo nessa quarta-feira, sua linda, e vamos falar das redes sociais da Rede Família. Vamos, você tem Facebook, já curtiu a nossa página? Ainda não? Tá perdendo tempo, sabe por quê? Se você der o like aqui, olha, todo dia tem postagem nova, viu? Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender e vai acompanhar novamente as nossas principais entrevistas e as matérias do dia aqui, viu? Estamos no Instagram, uma rede social que eu tanto amo, @canal Rede Família, nos segue lá também. E se você for postar qualquer foto assistindo aqui o RF com você, não esquece da nossa hashtag, né? Foi criada pra você, dessa forma que se escreve, hashtag RF com você, fica mais fácil de localizar aí a sua postagem, ok? Tá com alguma dúvida sobre o assunto do dia?
pode mandar no nosso WhatsApp, assim como você pode mandar a sua selfie bem bonita, vai em frente à TV, faz a foto, não esquece nunca do seu nome e a cidade, ok? Se identifique, 19971024854. Estou sempre esperando a sua participação. Você faz o programa acontecer, né? Bom, para quem está chegando agora aqui no RF com você, eu faço uma pergunta. O que esses famosos têm em comum, hein? O ex-jogador de futebol Romário, Roy Rossello, ex-Menudo, Thiago, cantor sertanejo, o Roberto Carlos, ex-jogador de futebol também, cantor latino, e o Dado Dolabella, ator. Certamente mataram a charada, né? Todos já tiveram a prisão decretada por falta de pensão alimentícia. Um dos casos mais recentes é do ator Dado Dolabella, que está preso desde o dia 5 de fevereiro. Dolabella deve cerca de R$196 mil de pensão ao filho, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves. Vamos rever então uma reportagem do dia da prisão do Dado. De cabeça erguida e com um agasalho cobrindo as mãos, Dado Dolabella chegou à delegacia da Vila Mangaló, na zona oeste de São Paulo. Fala com a gente, Dado. Dado Dolabella atendeu os jornalistas antes de ser levado para exames no IML. Esse valor da pensão é um valor que está errado, de acordo com o salário que eu não recebo mais. Segundo a Justiça, o ator deve R$196 mil em pensão alimentícia para um dos filhos. Dado alega que não tem condições de pagar esse valor. Eu queria poder dar mais pro meu filho. Que pai que não quer ajudar o filho a crescer? Eu queria dar muito mais do que, inclusive, está estipulado pela Justiça, mas infelizmente eu não tenho como, esse dinheiro foi acumulando. Ele ainda comparou a prisão dele à de políticos. A Justiça prende os bandidos que estão em Brasília e logo solta. Eu que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. O mandado de prisão contra Dado Dolabella foi expedido por um juiz do Rio de Janeiro em 31 de dezembro do ano passado. Desde então, o ator não era encontrado. A foto mostra o registro policial da prisão do ator. De acordo com os investigadores, Dado chorou na delegacia. Ainda não está definido se ele vai cumprir os 2 meses de prisão aqui ou se será transferido para uma cadeia do Rio de Janeiro. Para deixar a prisão, o ator pode fazer um acordo com a mãe do filho ou pagar a dívida. Outra opção é se o advogado recorrer e a justiça entender que ele deve ser solto. O que esperar de uma justiça que concede uma liminar para liberar 27 mil animais, 27 mil bezerros vivos, morrendo de medo, trancafiados dentro de um lugar cheio de fezes, para a Turquia, onde vão ser mortos. A gente vive numa sociedade onde, infelizmente, ainda o verdadeiro inocente é considerado um criminoso, é considerado um culpado por ter nascido animal. Dado se refere à decisão da Justiça em autorizar o transporte de milhares de bois num navio para a Turquia. Protestos e laudos denunciaram os maus tratos. Em agosto do ano passado, Dado Dolabella já tinha sido preso no Rio de Janeiro pelo mesmo crime. Na época, antes de ser transferido para o presídio de Bangu, a Justiça concedeu ao ator um habeas corpus. Mas até hoje, ele não quitou a dívida de quase R$200 mil. Dado já é conhecido por se envolver em várias polêmicas. O caso mais grave foi a condenação por agredir a atriz Luana Piovani, com quem teve um relacionamento. E Dado Dolabella está dividindo espaço com cerca de 40 detentos no 33º Distrito Policial de São Paulo. Um outro caso ainda mais recente é do ex-jogador de vôlei Giba, gente. Ele teve a prisão decretada no último dia 9, mas conseguiu aí uma liminar para que a questão seja resolvida no tribunal. Pois é, vamos falar então sobre esse assunto, não pagar prisão, pensão aí. Pensão, gente, é coisa séria, desculpa. E dá prisão sim, viu? Vamos falar então sobre esse assunto com o advogado Adriano Greve. Seja muito bem-vindo, doutor.
Boa tarde, Marielle. Boa tarde, telespectadores da Rede Família. É uma satisfação enorme estar aqui no seu programa e para falar um pouquinho sobre o assunto de pensão alimentícia, que é um assunto que aflige milhares de pessoas no nosso país e todo mundo tem muitas dúvidas. Por isso que nós estamos aqui para colaborar, tentar sanar um pouquinho dessas dúvidas. Assunto sério, doutor. Muitos pais acreditam assim, não vou pagar, mas dá cadeia realmente, né? Nem os famosos escapam. Certamente. O que acontece? Qual é o caso típico que dá cadeia? Quando a pessoa está devendo 3 meses de pensão. Então, os últimos 3 meses em aberto e depois que a ação é ajuizada para cobrar as pensões em aberto, se também ficar alguma parcela da pensão alimentícia aberta no curso do processo, isso dá prisão de 1 a 3 meses. Quem determina o período que o devedor da pensão vai ficar preso é o juiz, no mínimo 1 mês e no máximo 3 meses. Aí a questão é a seguinte: eu fui preso, não vou ter mais que pagar, a dívida se extingue, acaba? Não. Você é preso, não pagou a pensão, cumpriu o período que o juiz determinou de prisão, ainda a dívida persiste. Só que daí a pessoa não pode ser presa novamente pelo mesmo período daquela dívida que ele já foi presa uma vez. Aí o que resta a quem tem o crédito a receber da pensão alimentícia? Correr atrás de bens dos devedores. Do devedor, na verdade, não é se ele tem dinheiro na conta, se ele tem um veículo, se ele tem algum imóvel, aluguel a receber. Se ele foi contratado para um novo emprego, ele pode pedir para que seja descontado na folha de pagamento o que estava em aberto e o que vai vencendo também, não é? Pode acontecer uma renegociação. No caso do Dado, por exemplo, ele afirmou durante uma entrevista, inclusive ali, que antes ele recebia bem, né? Mas aí os rendimentos caíram e ele gostaria de tentar uma renegociação. Porque, pelo visto, a pensão deve ser bastante alta, né? Ele deve R$196 mil. E isso acontece realmente com muitos pais, né? Ele estava lá no momento de fama ali, né? Deveria receber um bom salário, de repente perdeu aí os trabalhos, não tem mais esse rendimento. E daí, nesse caso, o que fazer? Dá para renegociar esses R$196 mil? Então, Marielle, essa é uma questão muito interessante. Por quê? Quando o juiz fixa o valor da pensão devida, seja para um filho ou para um ex-cônjuge ou convivente, esse valor é fixado com base na realidade que existe naquele momento. Por quê? Como é que o juiz fixa o valor da pensão? Ele só usa 2 itens básicos para fixar isso aí: necessidade de quem vai receber a pensão e possibilidade de quem paga. Na prática, o que é isso? Necessidade. Vamos pegar o caso de uma criança recém-nascida. Qual que é a necessidade dela naquele momento? É o dinheiro para comprar fralda, para comprar um leite, algumas roupinhas. Então, são necessidades básicas. E aí, um outro critério que o juiz analisa: a possibilidade de quem paga. Qual que é o critério que é analisado? Quanto que essa pessoa ganha por mês? Seja de uma forma formal, com registro em carteira, ou na informalidade. Então, sempre o valor é fixado com base na necessidade de quem recebe e na possibilidade de quem paga. Mas essa fórmula, no decorrer da vida, ela muda constantemente. O que todos esses famosos têm em comum? Eles tinham altos salários, eram, no caso, jogador de futebol, recebiam salários astronômicos. No caso de cantores, teve aquele boom, a música estourou, o CD, o DVD vendeu muito, então ele ganhava muito. É o caso E geralmente esses clássico. Famosos têm muitos filhos, Tem né? muitos filhos. Só que na época da fama lá, né? Sim. Na época do estrelato, realmente, né? Poderia pagar uma pensão maior. Mas, de repente, a fama realmente acaba, Sim. né, doutor? E como a pensão, ela não é uma fórmula fixa, ela pode ser modificada ao longo de todo o período que a pessoa está pagando a pensão. O que eles deveriam ter feito era o seguinte:
Ao perceberem que os rendimentos iriam cair ou que algum contrato iria se encerrar, já tentavam uma já renegociação. entrassem com uma ação pedindo a revisão dos valores, explicando que em determinado momento eles não teriam mais condição de arcar com esse valor. Então o juiz ele readequa esse valor, porque nenhum juiz quer ficar prendendo todo mundo por causa de pensão alimentícia. Então, uma prisão que gera custo para o Estado, que gera um abalo psicológico tanto para quem foi preso quanto para quem pede. Então não é essa a intenção. Então o judiciário ele constantemente reequilibra esses valores, mas depende da pessoa pedir antes. Quando a pessoa vai saber que ela vai ter problema, que não vai conseguir pagar, já peça a revisão da pensão. No caso do dado que o valor já é devido, que são em torno de R$190 mil, isso aí é inegociável. O que ele pode pedir é daqui para frente, para rever esse valor. Certamente já entrou com essa revisão, né, doutor? Sim. Agora, uma coisa é certa também. Um bebê dá menos gasto, né? São aqueles gastos básicos. A criança cresce, começa a ir para a escola, tem que pagar uma mensalidade, material escolar. Inclusive, temos uma pergunta aqui da Luana falando sobre isso. Aí, de repente, aquela pensão é insuficiente. E o pai, de certa forma, esconde um pouco o que ele recebe e não quer pagar mais. E daí, o que fazer nesse caso quando a mãe acaba gastando até mais do que recebe de pensão? A Luana, ela coloca a seguinte questão, ó, Marielle, uma pessoa que paga pensão alimentícia tem um valor estipulado, então, pelo juiz, tem a obrigação de ajudar em outras coisas, como, por exemplo, material escolar, roupas. E se o valor da pensão já contribui aí com os gastos das crianças? A Luana, então, fez essa pergunta, ela é de Cruz Maltina, Paraná. O pai tem o dever de contribuir além daquele valor estipulado pelo juiz? Luana, a sua dúvida não é dúvida só sua, mas de muitas pessoas. A obrigação do pai, no seu caso em específico, é só de pagar o valor que foi fixado pelo juiz. Qualquer pagamento ou compra de material que ele fizer além disso é por pura vontade dele, mais por questão paternal do que por obrigação legal. Mas se o valor que ele está pagando não está sendo suficiente para cobrir parte das despesas com o seu filho, que a gente tem que levar em consideração o seguinte: a obrigação de sustentar a criança não é só do pai ou só da mãe que não tem a guarda, é de ambos. Então, ambos têm que contribuir. A questão da pensão, ela não tem que ser suficiente para pagar todas as despesas da criança, porque é dividido com a mãe. É dividido com a mãe, que quem tem a guarda também tem que colaborar financeiramente com os gastos da criança. Ou seja, se a criança tem um gasto de R$2.000, 1.000 do pai, 1.000 da mãe, os dois têm a obrigação. Mais ou menos esse cálculo, doutor? Mais ou menos esse cálculo, mas se o pai, por exemplo, se ele ganhar um salário mínimo, ele não vai ter como arcar com R$1.000. Sim. Então, quando a mãe percebe que o pai está diminuindo os seus recebimentos, ou ele foi para a informalidade com a ideia, a intenção de reduzir o valor da pensão que está sendo pago... Acontece muito isso, doutor? De repente o casal separou, o pai pede a demissão. Acontece muito isso para realmente não ter que pagar o justo? Sim, acontece demais isso. No escritório é muito comum chegarem ofícios da justiça para empresas que são os nossos clientes, determinando o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. O pai às vezes fica tão transtornado com isso que ele pede demissão, porque ele não quer ter descontado a pensão alimentícia na sua folha de pagamento. Então, quando ele vai para a informalidade, o que a gente aconselha as nossas clientes a fazerem? Monitora o pai da criança nas redes sociais. Por quê? O judiciário, ele aceita a utilização de informações das redes sociais para gente demonstrar que aquela pessoa está omitindo o quanto ela ganha por mês. Ou seja, né, doutor, de repente termina, o pai fala, não, eu não tenho condição de pagar isso tudo, esse valor, agora eu estou desempregado, mas ele continua empregado,
continua trabalhando, tem o recebimento, mas não acha justo pagar para o filho, né? E é obrigação do pai, viu? Se não consegue bancar um filho, não tenha, não é verdade, doutor? Vamos ser verdadeiros aqui, né? E de repente o pai começa a ir pra balada, tá solteiro, vai viajar com os amigos, sai todos os dias. A gente não tem nada a ver com a vida dessa pessoa, né? Mas primeiro tem que cumprir com as suas obrigações, não é mesmo? Certamente, e algo que hoje em dia a gente utiliza muito é a vida social. A rede social. Não tem R$500 para pagar a pensão para o filho, mas vai numa festa, compra vodka, energético, vai pra praia, compra um sapato novo, um tênis novo, ostentou nas redes sociais, o judiciário utiliza isso aí na hora de fixar a pensão alimentícia. Isso aí é indício externo de riqueza. Então não é só o salário na folha de pagamento, o registro na carteira de trabalho que comprova se a pessoa tem condição de pagar ou não. O que ela gasta e ostenta na rede social certamente pode ser usada contra ela. Não adianta tentar burlar a lei jamais, viu, gente? Temos mais perguntas, várias perguntas chegando, viu? Um assunto que realmente aí interessa para muitas pessoas, certamente. Se eu for preso, quanto tempo vou ficar preso? E se eu não tenho condições de pagar porque estou desempregado? O Carlos de Coronel Fabriciano está perguntando, Minas Gerais. A lei determina que quando a pessoa é citada para pagar uma pensão em atraso, ela pode pagar, comprovar que já fez o pagamento ou justificar a impossibilidade do pagamento. Então, você não vai ser preso se você justificar a impossibilidade do pagamento. Mas se você recebeu a ordem de pagamento e não tomou nenhuma providência e nem pagou, você pode ser preso de 1 a 3 meses. É o período que o juiz vai fixar no teu mandado de prisão. Vai ser de 1 a 3 meses. Não tem condição absoluta de pagar, o juiz não vai mandar prender, mas tem que justificar. Por exemplo, trabalho com mão de obra, sou pintor. Sofri um acidente, não consigo trabalhar, tô internado no hospital, é uma justificativa para você não ser preso. O juiz não vai determinar a sua prisão se realmente você não tem a menor condição de pagar. Ok. Mais uma pergunta da Marta de Valinhos. Quando o ex-marido está com a guarda do filho e a mãe é obrigada a pagar pensão, se ela atrasa a pensão, ela também pode ser presa? Certamente, Marta, porque a obrigação em pagar pensão alimentícia não é do pai, é de quem não está com a guarda do alimentando. Então, se a mulher deixar de pagar a pensão alimentícia que o juiz fixou para ela, certamente ela vai ser presa. A única diferença é o seguinte, que quem deve pensão alimentícia, ele não é preso na mesma cela que presos comuns. Então, eles ficam separados, mas são presos. Inclusive, a dúvida também do Jorge Félix, de Gravatá, Pernambuco. Ele diz, se o meu filho mora comigo, eu posso pedir a pensão à minha ex-mulher? Já está respondido. Pode, né, doutor? Certamente, não só pode pedir, como deve, porque, como a gente sempre está ressaltando aqui, o dever de sustentar a criança é de ambos. Não é só de quem não possui a guarda da criança. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui. Até quantos anos o pai ou a mãe devem pagar a pensão? Então, isso é uma questão bem interessante. Por quê, Marielle? Quando a criança faz 18 anos, tinha muita gente que entendia da seguinte forma: ah, não, já fez 18 anos, agora é maior, agora ele que corra atrás do dinheiro dele. E não é bem assim. O Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte, que o término do pagamento da pensão alimentícia não é quando a criança completa 18 anos ou atinge a maioridade. Você tem que entrar com uma ação pedindo a exoneração do pagamento da pensão porque a criança fez 18 anos. Mas aí, adolescente, mas aí o que acontece? Se o adolescente ainda está cursando a escola ou pretende fazer uma faculdade, essa obrigação persiste. O alimentante tem a obrigação em continuar pagando
a pensão alimentícia para suprir as necessidades educacionais do seu filho, porque é muito importante continuar pagando os estudos do filho. Aí, uma outra questão, depois, uma outra discussão jurídica bem interessante que surgiu, foi com relação a meu filho acabou de se formar na faculdade e não quero mais pagar, porque agora ele foi na pós-graduação, depois quer fazer mestrado, doutorado. Essa discussão também chegou no Supremo Tribunal Federal e num julgamento recente eles entenderam o seguinte: não, pera lá, pô, também não é assim, senão vai pagar pensão eternamente. Pro resto da vida, pro resto da vida. Então, filho é pro resto da vida, pro resto né? da vida, mas a pensão, ela encerra com a graduação na faculdade, mas como eu ressaltei, não adianta achar que acabou a faculdade, se formou no dia seguinte, você pode parar de pagar. É melhor entrar com um processo pedindo para parar de pagar a partir da data que o seu filho se graduou na faculdade. Mas aí o filho também já é adulto, dá para ter uma negociação melhor, não é mesmo, doutor? É mais fácil, né? Sim, é mais fácil, mas se quiser evitar o ajuizamento de ação, basta assinar um terminho, né? Faz um acordo no papel que as partes concordam que a pensão não deve ser paga a partir deste momento, porque eu já me formei na faculdade, né? De comum acordo, tudo é sempre bem melhor. Doutor, muitas perguntas chegando. Vamos para o intervalo. Você permanece comigo? Com certeza. Vamos esclarecê-las. Bacana. E você não sai daí por nada desse mundo, hein? De volta aí ao vivo hoje falando sobre o quê? Para quem tá chegando agora. Bom, o que esses famosos têm em comum, hein? Pode colocar as fotos dos famosos, eles têm algo em comum. Talvez você mate a charada, você que está chegando agora. Romário, ex-jogador de futebol. Roy Rossello, ex-menudo. O Thiago, cantor sertanejo. Roberto Carlos também, ex-jogador de futebol. Dado Dolabella, ator. O que eles têm em comum? Cantor latino também. O Giba, ex-jogador de vôlei. Bom, gente, eles deixaram de pagar a pensão alimentícia e tiveram aí a prisão decretada, né? Dado Dolabella está preso, inclusive, desde o dia 5 de fevereiro. E nós temos um depoimento, um trechinho, vamos ver. Do Dado, pode colocar? Do depoimento dele? O que esperar de uma justiça que concede uma liminar para liberar 27 mil animais, 27 mil bezerros vivos, morrendo de medo, trancafiados dentro de um lugar cheio de fezes, para a Turquia, onde vão ser mortos. A gente vive numa sociedade onde, infelizmente, ainda o verdadeiro inocente é considerado um criminoso, é considerado um culpado por ter nascido animal. A justiça prende os bandidos que estão em Brasília e logo solta. Eu que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. Olha, dada a comparação que você fez, eu, Marielle, acho que não tem nada a ver, viu? Se você é pai, tem que arcar aí com todas as consequências, ok? Se não quer, então não tenha filho. Essa é a minha opinião, viu, gente? Filho é coisa séria, filho é pro resto da vida. Por isso que tem que ser muito planejado. Não tem nada a ver, de repente o casal não dá mais certo, se separam, mas o filho é do casal, né? E as responsabilidades são iguais, inclusive. Doutor Adriano, isso acontece muito, né? De repente o casal se separa, o pai acha que o filho é só da mãe. Ou então vice-versa, acontece muito isso, né? Certamente, é de partir o coração quando tem ainda as visitas e o pai ou a mãe não aparece. Isso causa muito transtorno nas crianças, abala muito o relacionamento pai e filho. Com certeza. E olha, eu fui buscar alguns dados, gente, e os dados são impressionantes. Aqui no estado de São Paulo, pode colocar a tela aí? Olha só, prisão por falta de pensão só aqui no estado de São Paulo. A fonte é da Polícia Civil. De janeiro a outubro de 2017, cerca de 64 prisões por dia. No total, aí de 2017, 19 mil
715 pessoas foram presas aí pela falta da pensão alimentícia. Na verdade, um dado alarmante, né, doutor? Não, 64 pessoas presas por dia, que está acionando o sistema carcerário, está acionando uma viatura da polícia para ir buscar. É muita despesa para o Estado, ainda dá falta de consideração para com o seu filho que não está recebendo a pensão alimentícia. Realmente é um absurdo, que eu já falei aqui e volto a falar. Não vai ter condição de pagar a pensão, entra com a ação para rever o valor, porque o valor nunca é para sempre. Mudou a sua condição financeira, peça para o judiciário fixar um novo valor. E isso vai acontecer. Mas não deixe o filho sem a pensão, porque o filho precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa ir na escola, não é mesmo? Certamente, Marielle. Bom, doutor, mais uma pergunta, várias perguntas chegando. A dúvida é a seguinte: quando o casal tem vários filhos, né? O casal se separou. Aí como que funciona? É um valor estipulado para cada criança ou é no total? Então, quando é fixado a pensão alimentícia, o valor é por criança. Aí, se elas têm necessidades diferentes, pode eventualmente ter um valor maior para um e um valor menor para outro. Mas uma situação que a gente se depara hoje em dia com muita frequência é quando um pai tem filho com várias mulheres. Então, ele passa a dever várias pensões. Deve para o filho do primeiro casamento, do segundo, depois do relacionamento que ele teve sem casar, ainda deve pensão para ex-mulher. O que não pode acontecer é todas as pensões somadas serem maiores do que o rendimento que o pai tem ou inviabilizar ele a viver. Então, nesses casos, o que a gente tem se deparado na prática? Os juízes olham quantas crianças estão sendo alimentadas, de quantas mães diferentes, e meio que tem uma distribuição proporcional do valor, né? Mas não pode também viabilizar a vida do pai, porque ele também tem que comer, tem que ir trabalhar, tem que ter saúde, não pode ir todo o rendimento para pagar pensão para 4, 5 crianças diferentes, de mães diferentes e ainda 4, 5 ex-mulheres, não é? Aí complica, né, doutor? Mais uma questão aqui, uma pergunta. Opa! Gente, não podem me ligar ao vivo aqui, senão eu não consigo trabalhar. O pai da minha filha deve pensão há 1 ano e 4 meses e a justiça não faz nada. O que será que está acontecendo, hein, doutor? Não, isso aí é praticamente impossível de acontecer, porque se o pai está devendo a pensão, você entrou com a ação, o juiz vai mandar citar o pai para pagar a dívida, comprovar que pagou ou justificar o porquê não pode. Então, se entrou na justiça, certamente uma hora vai ter um desfecho. A casa vai cair, né, doutor? Às vezes pode não ser com a urgência e necessidade que você necessita, mas certamente alguma hora vai resolver. E o judiciário, ele tem se modernizado, ele tem ficado mais rápido. E além disso, com base nas novas legislações, está ficando mais difícil de se dever, porque se não pagar, o que acontece? Já pode protestar aquela dívida, então a pessoa já vai ter o nome protestado. E hoje em dia, qual que é o maior crédito que a pessoa tem? É o nome. Sem estar com o nome limpo, você não consegue fazer praticamente nada hoje. Isso mudou também, né? Não pagou pensão, vai para o SPC Serasa. Sim, vai para o SPC e para o Serasa, daí você não consegue abrir conta em banco, não consegue fazer um financiamento para comprar um carro, para comprar sua casa própria, tem problemas em assumir funções públicas. Então, é complicado hoje em dia você dever até pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Doutor, um assunto que rende, hein? Certamente, e a gente está aqui para tentar sanar todas as dúvidas dos seus telespectadores. Assunto sério que dá cadeia, viu, gente? Dá prisão. Mostramos aí vários famosos aí que foram presos, né? O caso mais recente do Dado Dolabella. E temos mais uma pergunta aqui. Muitos pais querendo saber se a mãe tem a obrigação de pagar a pensão. O Eduardo de Jataí, Goiás. A gente já respondeu aqui, Eduardo, mas doutor, talvez ele esteja chegando agora no RF com você, pode responder?
Certamente, Eduardo, a obrigação de prover as necessidades dos filhos é de ambos os pais, tanto da mãe quanto do pai. A partir do momento que você tem a guarda das crianças, essas crianças podem exigir o pagamento de pensão alimentícia por parte da mãe deles. Mas para isso você tem que acionar o judiciário para que seja fixado o valor. E se a mãe não pagar, vai acontecer com ela a mesma situação que aconteceu com todos os famosos que a Marielle mostrou aqui nesse programa. Vai ser presa de 1 a 3 meses. E se não pagar, mesmo sendo presa, a obrigação ainda permanece. Daí você vai ter que correr atrás do patrimônio particular da mãe das crianças para pagar essa pensão. E se ela não for registrada, não tiver uma renda comprovada, vá atrás das redes sociais para comprovar para o juiz que ela tem condição sim de pagar essa pensão. Doutor, mais uma dúvida, essa aqui é interessante, eu também estou curiosa. O Raifran de Presidente Dutra. Meu irmão deve a pensão e o filho dele comete delitos, como roubos, entre outros crimes. Mesmo acontecendo isso, do menor aí ser um menor que comete crimes, ele tem que continuar pagando a pensão? Sim, não é pelo fato do seu sobrinho cometer crimes que ele não precisa dos recursos para manter a subsistência dele, para ele se alimentar, para ele se vestir, para ele ter lazer, educação. Então, o seu irmão tem que pagar a pensão dele. Enquanto menor for, não tem problema, tem que continuar pagando a pensão. E mesmo que ele seja recolhido à Fundação Casa, isso aí não exime o pagamento da pensão. Tem que continuar pagando todo mês, mesmo que ele esteja na FEBEM ou na Fundação Casa. Aí quando completar 18 anos, se ele ainda estiver preso, compete ao seu irmão entrar com uma ação para se exonerar do pagamento desta pensão alimentícia. Outro questionamento aqui interessante. Meu marido está com a guarda provisória, só que a ex muda de endereço a todo momento e ela não é encontrada para dar essa guarda provisória. Ela só começa a pagar a pensão depois de receber esse Sim. documento? O que acontece? Quando o devedor não é encontrado, pelo exemplo que foi dado aqui, está querendo fixar o valor da pensão ou pagar, ou para pagar. Não entendi muito bem a pergunta, mas como é que acontece? Sob pena de prisão, isso só pode acontecer se a pessoa for intimada pessoalmente. Então, talvez a pessoa esteja mudando constantemente de endereço para evitar a prisão. Mas daí tem a forma de cobrar sem ser sob pena de prisão. Tem processos para você cobrar a pensão alimentícia que está em aberto sem ser sob pena de prisão. Pode ser sob pena de penhora de bens. Acontece muito isso. Às vezes a mãe da criança fala o seguinte: não, eu não quero que o pai seja preso. Eu acho que isso é muito pesado, é muito forte. Então, como eu sei que ele tem bens, então eu prefiro entrar com o processo sob pena de penhora e não sob pena de prisão. Aí não pagou, aí vai, penhora o carro, penhora imóveis, penhora dinheiro em aplicação financeira, penhora um comércio que ele tem, não é? O faturamento, o recebimento desse comércio. Então, tem essa outra possibilidade, não é só sob pena de prisão, não. E mesmo que você ajuize um processo sob pena de prisão, ele não foi citado ainda porque você não encontra, você pode mudar o pedido para sob pena de penhora. Doutor, muitas perguntas chegaram. Como que a gente pode fazer para o doutor responder? Eu posso encaminhar ou então quer deixar um contato aqui para quem quiser tirar alguma dúvida? Sim, vocês podem acessar a nossa página no Facebook, que é GPR, Greve Pejão Rigo Sociedade de Advogados. Faça a sua pergunta lá na nossa página no Facebook, que eu terei o maior prazer em respondê-la todas na medida do possível com um certo tempo, né? Não sejam tão imediatistas, porque haverão muitas perguntas. GPR, então, daí façam as perguntas ou então a gente marca um outro dia, né? Porque é realmente um assunto que rende muita discussão e muita gente com dúvidas e perguntas interessantes, por sinal, viu, doutor? Mas muito obrigada pela presença.
Marielle, eu que agradeço o convite, é uma satisfação pessoal e profissional muito grande estar aqui em seu programa. E sempre que for necessário, a gente está aqui à disposição para todas as entrevistas que se fizerem necessárias e lhe parabenizamos pelo trabalho social que vocês fazem aqui, respondendo, sempre abordando temas importantes e relevantes para a sociedade. Obrigada, doutor. Então, gente, só para encerrar esse assunto, o filho é para a vida inteira, tá? Você tem que fazer um planejamento. Se não consegue aí cuidar, não tenha filho. Essa é a minha opinião. Agora vamos para o intervalo. É bem rápido, não sai daí. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder a dúvida do espectador Murilo Ferraz, da cidade de Limeira. E você, de casa, se tiver alguma dúvida também, pra gente é um prazer esclarecer. Manda aqui pro WhatsApp do programa que nós vamos ter a maior honra em receber a sua dúvida aí e tirar qualquer questão de direito que esteja lhe incomodando. O Murilo perguntou o seguinte: quanto tempo que uma dívida pode permanecer no cadastro do Serasa, SPC e SCPC? Eu tenho certeza aí que num período de dificuldades financeiras, isso incomoda muita gente também. Pessoal, é o seguinte, uma dívida pode permanecer inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo de 5 anos. Apesar de alguns funcionários de empresas de cobrança falarem que isso mudou, que agora a dívida pode permanecer por prazo indeterminado, isso não procede, tá certo? O artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, é claro que não pode haver nenhuma informação negativa sobre o consumidor por um prazo superior ao período de 5 anos, tá? E de onde que vem esse período de 5 anos? Vem justamente do artigo 206 do Código Civil, que fala o seguinte: as dívidas prescrevem em 5 anos. Gente, o que é uma prescrição? Prescrição é um termo jurídico muito difícil, às vezes, da gente conseguir definir, mas é mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse comprado um requeijão que ele tinha um prazo de validade, ou seja, por determinado tempo, aquilo era aproveitável. Passou o prazo de validade, isso deixa de ser útil, você precisa jogar fora, não tem o que fazer. Então, uma dívida prescrita é aquela que existiu, mas pela própria inércia do credor, ela acabou perdendo a sua validade. Então, por isso que depois de 5 anos, essa dívida, além de você não conseguir fazer a cobrança dessa dívida, você também não pode deixá-la escrita num órgão de proteção ao crédito, tá certo? Então, vamos colocar aqui algumas questões importantes, tá? Primeira, o protesto dessa dívida não interrompe o prazo da anotação no Serasa, SPC ou qualquer órgão de proteção ao crédito, tá certo? Então, o protesto não renova esse prazo. Aonde que começa a contar esse prazo de 5 anos de quando a dívida venceu? Ou seja, esse prazo não conta da data em que a inscrição foi para o Serasa, conta da data de vencimento da dívida. Tomás, e se eu tenho uma dívida parcelada? É simples, a partir da data do vencimento de cada parcela. Ou seja, se eu fiz uma dívida, fiz um crediário que foi pago em 6 vezes, a cada vencimento dessas parcelas, essa dívida ela vai prescrever mensalmente, tá certo? Outra questão muito importante para vocês saberem: existem empresas chamadas de fundos de investimento que compram essas dívidas de banco, compram essas dívidas de empresas de telefonia e fazem, obviamente, a cobrança. O fato dessa dívida ser cedida ou vendida para essas empresas, para esses fundos de investimento, também não renovam o prazo em que a dívida pode ficar inscrita, tá certo? Pessoal, uma coisa que é muito importante vocês saberem: se você celebrar qualquer acordo para pagar essa dívida, aí sim nós temos uma nova dívida constituída. Essa dívida se renova a partir do prazo do acordo. Durante o prazo de 5 anos,
a empresa que é sua credora pode inserir e tirar quantas vezes ela quiser seu nome do Serasa, tá? Então, dentro do prazo de 5 anos, que é o que a lei permite, essa dívida pode aparecer nos órgãos de restrição ao crédito e, ao mesmo tempo, também pode ser retirada quantas vezes de maneira indeterminada, tá? E por último, o que é importante vocês saberem? Passou de 5 anos, aquela dívida ainda consta no órgão de proteção ao crédito. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer para resolver essa pendência? Você pode procurar um juizado especial da sua cidade. Nas causas de até 20 salários mínimos, a gente já falou aqui antes, você não precisa de advogado. Acima de 20 salários mínimos, consulte daí um advogado da sua confiança. Ele vai certamente saber o que fazer para lhe ajudar, tá certo? Murilo, espero que eu tenha tirado sua dúvida. E pessoal de casa, faça como o Murilo, manda sua dúvida para nós. Um forte abraço, te espero na próxima. Tchau, tchau. É isso mesmo, o doutor Tomás aí esclareceu a dúvida de um telespectador, o Murilo, como ele disse. Se você tiver qualquer questão aí jurídica, pode mandar no nosso WhatsApp, coloca na tela novamente, 1997-102-4854. Bom, enfim, reta final, que pena, né? Amo aqui o RF com você, mas temos as participações do dia, pode colocar na tela. Vamos lá, a Ângela Maria ligadinha aqui de Botuporã, Bahia. Beijão, Ângela. Ramon de Caetité, Bahia também. Super beijo pra você. José Antônio de Rio Verde, Minas Gerais. Dari e Giovânia de Rio dos Índios, Rio Grande do Sul. Beijão pra Joana Dark de Guimarães, Minas Gerais. Moisés e Silvia de Goiás Velho, Goiás. Robinho, de Deodápolis, Mato Grosso do Sul. A Bruna de Parnaíba, Piauí. Beijão, Bruna. Essas são as participações dessa quarta-feira. A coisa boa, sabe o que é a notícia boa? Excelente, por sinal, é que amanhã tem mais RF com você. Super beijo. Até lá.